Meu nome é Gabriel, eu tenho 20 anos, eu nasci aqui em Petrópolis mesmo. A minha infância, ela foi tranquila, né? Eu sempre fui uma criança tranquila, até na escola mesmo eu era bem quietinho, né? É, mesmo eu sendo bem quietinho, eu não gostava muito de estudar, até que no oitavo ano eu fiquei de prova final em 2 matérias, né? Aí eu tive que estudar pra caramba porque eu tava com medo de reprovar e aí eu passei. Aí daquele dia em diante, no nono ano, primeiro e segundo, eu sentava na primeira carteira e passava sempre com 10 em tudo, né? Minha mãe e meu pai, o meu pai ele tinha loja, né, na Rua Teresa, depois ele veio até fazer o Serratec, mudou de área. E minha mãe, ela começou com loja na Rua Teresa, trabalhando para os outros, né, como funcionária mesmo. Depois ela fez técnico de enfermagem, foi crescendo no laboratório e tudo, e agora ela é farmacêutica. Quando eu era pequeno, né, eu sempre queria ser algo relacionado a militar, né? Tanto é que no ensino médio eu sempre estudei assim para colégio naval, eu fiz prova do colégio naval, EPICAR, mas eu passei raspando na prova e deu aquela desanimada da prova e passou da idade também, né? E tanto é que depois eu até servi o período obrigatório do exército, mas acabou que eu mudei de área. A minha família, ela é grande, lá em casa tinha bastante gente, né? Morava eu, meu pai, minha mãe, ela se separou do meu pai, mas morava também minha avó, minha tia, meu tio, minha prima, muita gente junta, né? Muita gente na casa. E depois cada um para um lado, né? Foi se dividindo. Quando eu era criança, eu sempre gostava muito de jogar videogame, né? Jogava PlayStation 2, aí depois o Xbox. E quando eu pedi um computador, né? Aí acabou minha vida mesmo. Eu ouvi falar do Serratec, foi meu pai que ele viu na televisão, né? Ele viu a propaganda na televisão, me avisou, eu tinha acabado de terminar o ensino médio, eu terminei em 2019, no finalzinho. Aí ele viu a propaganda, me passou em janeiro e eu fiz só por fazer, né? Eu fazia a prova só por fazer e acabei passando. Minha expectativa em relação à residência foi que eu acabei de acabar o ensino médio, né? A gente, assim, quando a gente acaba, não sabe o que faz, não sabe qual faculdade vai fazer algum curso, alguma coisa assim. E eu não tinha nem idade para ir para o exército ainda, porque eu acabei adiantado, né? Acabei com 17 anos, não sabia o que fazer. Então aí foi uma oportunidade, assim, para mim. Depois que eu fiz o Serratec, mudou bastante, né? Minha forma de pensar, tanto pensamento lógico e tudo. Eu fui até chamado para Alterdata, né, na época, em janeiro, mas eu tinha acabado de falar que eu queria servir, né? Aí eu não sabia o que eu fazia. Eu tinha passado para a faculdade, tinha pedido para servir e pediram para entrar na empresa, no Serratec, né? Acabou que eu larguei tudo e entrei no Exército, que é a experiência única, acho que eu recomendo para todos os meus colegas, assim, na idade, assim, tem que passar por isso, né? Melhor se arrepender de não ter feito algo do que de ter feito. Então eu passei aquele ano todo assim, tudo totalmente afastado da tecnologia, né? E depois em 2022, no comecinho, o meu pai ele tinha acabado de terminar a residência também, aí ele foi chamado para um projeto de uma empresa do Serratec, a Biomob, que era um projeto para as doações depois das chuvas, né? Para fazer um projetinho de um site e acabou me incluindo ali no meio. E com isso, depois eu consegui contato com o Valmir, da Biomob, e depois eu acabei até sendo contratado, né? Hoje em dia eu trabalho na Biomob, sou desenvolvedor Full Stack lá, que é uma empresa associada ao Serratec, mas voltada para pessoas com diversidade funcional. É um termo que o Valmir, né, que é o dono da Biomob, ele usa para as pessoas com deficiência, né? Porque não é uma pessoa com deficiência, é uma pessoa com uma diversidade, ele é diferente da gente. Mas todos nós somos iguais. Eu tive a experiência tanto trabalhando presencialmente, né, na Biomob foi dentro do polo do Serratec mesmo. Lá o polo é muito bom, é bastante tecnológico, né, é o polo de tecnologia, mas foi maneiro trabalhar lá. Mas eu tive que mudar depois para Juiz de Fora, aí eu acabei ficando remoto. Também é muito bom ficar remoto. Não no interior, né, mas deve ser bom na praia, na beirinha da praia, com notebook. Né, acho que é o sonho de todo mundo mesmo, né? E acho que é isso. Depois que eu fiz o Serratec, e depois que passou todo esse processo, que eu já estava lá no meio do exército mesmo, no meio da pandemia, a Rua Teresa começou a ficar bem ruim, a loja, meu pai estava dificuldade assim de pagar a conta em casa, estava fazendo Airbnb nos quartinhos lá em casa para pagar o aluguel não, a luz e tudo mais. Então, eu falei assim, pô, faz o Serratec, né? Porque abriu vaga, eu passei para ele e como ele estava de casa, porque as lojas estavam tudo fechadas mesmo, né? E aí ele foi. Antes mesmo ele já tinha tentado algumas vezes, né? Mas dessa vez ele falou na entrevista que não aguentava mais fazer entrevista, que queria fazer, ele queria realmente estudar, né? E eu lembro que eu acordava 4 horas da manhã para ir pro batalhão,
que era lá em Itaipava que eu servia, e ele acordava junto comigo para me levar e umas 5 horas ele já estava de volta em casa e ele nem dormia, ele já continuava estudando, né, durante a residência e tudo. E ele ficava contando para os amigos dele que tinha que me levar lá no batalhão de madrugada, né? Só que ele ficava até 1 hora da manhã estudando, aí depois voltava às 5 horas da manhã. Aí era bem complicado. Aí ele terminou o Serratec, foi no final de 2022, né? Aí ele já não estava aguentando mais negócio de loja e tudo, aí acabou fechando de vez, ele conseguiu uma oportunidade, né, lá em Juiz de Fora, acabou indo para lá, lá é presencial, né? Ele começou... É full stack também. Aí ele trabalha mais com mobile e aplicativo de banco, né? Meus projetos para o futuro, né? Atualmente eu estudo, eu faço ciência da computação aqui na Estácio e eu pretendo me especializar. Por enquanto eu estou full stack, mas eu pretendo me especializar mais na parte do back-end, porque coisa de cor, de criatividade ali do front-end não é comigo, né? Prefiro me especializar mais para o back-end, fazer uma especialização em Java ou algo assim. E crescendo na carreira, né? Acho que todo mundo pretende isso, né? Crescer na carreira. Continuar no remoto.